Amém? Aí, ó. Amém. Abre sua Bíblia comigo aí, em Apocalipse, capítulo 6. E a gente está indo para o último capítulo dessa série de mensagens, os Cavaleiros do Apocalipse. E a gente já falou um pouquinho sobre alguns deles e hoje eu queria encerrar essa mensagem com o cavalo amarelo, a morte. Amém? Abrimos? E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Pesado esse, né? Esse é pesado. Chegamos no quarto e último dia, cavaleiro, dessa primeira sequência de Apocalipse, capítulo 6. A gente já pôde ver o cavalo branco, vermelho, preto, e agora João mostra para a gente o que ele está contemplando, o cavalo amarelo. E talvez seja o cenário mais assustador de todos, do que a gente já leu até agora. Porque o primeiro fala de conquistas, enquanto vem o segundo e fala sobre guerras. Aí o terceiro fala sobre a fome. Mas agora, o quarto, ele tem um nome. Esse quarto, ele tem um nome. E o nome dele é Morte. E aqui João não precisa interpretar. Ele não precisa perguntar quem é esse. O texto, ele diz claramente: o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E ainda vem acompanhado de algo mais assustador. Olha só o que o texto diz: o inferno o seguia de perto. E aqui a gente está diante de uma revelação extremamente séria. E a gente precisa compreender algo desde o início. O objetivo do Apocalipse aqui não é simplesmente mostrar a morte, é mostrar que a morte não terá, em nome de Jesus, a palavra final sobre aqueles que creem no Cordeiro de Deus. Amém? Amém? Que a Bíblia começa com vida. O homem foi criado para viver, foi criado para caminhar com Deus. Foi criado para desfrutar dessa presença do Criador. E o pecado entrou. E quando o pecado entrou, a morte também chegou. E é por isso que Paulo declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. E a gente precisa começar a perceber o contraste disso. Morte versus vida. Pecado versus graças. Eu continuo. Condenação do pecado versus salvação. Inferno versus do céu. O cavalo amarelo versus o Cristo ressuscitado. E eu creio que ele ressuscitou no terceiro dia. Nós ressuscitaremos junto com ele. A morte entrou pelo mundo por causa do pecado, mas a vida eterna entrou no mundo através de Jesus. É exatamente aqui que a gente precisa posicionar essa mensagem. Não fomos chamados para ignorar a realidade da morte, mas também não fomos chamados para viver dominados por esse sentimento de morte. Fomos chamados para profetizar a vida, mesmo em meio ao cenário de morte. E a gente vive numa sociedade que muitas vezes promove a cultura da morte. Você já reparou?
Morte pela violência, morte pela fome, pela doença, pelos abandonos, morte espiritual, morte dos valores, morte da esperança, dos relacionamentos, morte da família, morte do propósito. E a gente começa a analisar esse cenário e a gente percebe que existem pessoas que estão vivas biologicamente, mas morreram por dentro. Sorriem por fora, estão vivendo esse cenário de luta por dentro, de morte. Continuam respirando, mas perderam a esperança. A igreja precisa entrar nesse cenário não carregando uma mensagem de desespero, carregando a mensagem do evangelho, que se resume ao Jesus vive. E porque ele vive, a gente também pode viver. Porque ele venceu a morte, nós também venceremos a morte através de Cristo Jesus. Amém. Quarto cavaleiro carrega a morte, mas nós fomos chamados para carregar esse Cristo. Ele carrega o Hades e nós carregamos a esperança do céu, de uma vida eterna com Ele. Ele apresenta o fim e Jesus vem e apresenta um novo começo para a nossa vida. E é por isso que, diante da revelação do Cavaleiro da Morte, nós precisamos responder com o chamado de Cristo para viver uma vida de esperança e uma vida eterna junto com Ele. Amém? Amém? E hoje eu quero trabalhar com você 4 atitudes para que a gente viva esse momento de crise, esse cenário doloroso, mas com a esperança de que Cristo está em todo o controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Primeira delas é: reconheça a soberania de Cristo. Repete comigo: reconheça a soberania de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 33 diz assim, ó: e ele continuará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Existe uma verdade que a gente precisa estabelecer antes de qualquer outra verdade. A morte, essa morte aqui, não está no controle. O cavaleiro não está no controle. O inferno não está no controle daquilo que vivemos. As guerras não estão no controle. As doenças não controlam a nossa vida. A história continua nas mãos desse Deus do qual professamos e acreditamos. Observe novamente a linguagem do texto. Escuta isso aqui. Foi lhes dado o poder. Isso aqui é fundamental para a gente. Porque o poder não era deles por natureza. Foi lhes dado. Existe uma autoridade superior, existe um limite, existe uma soberania. O cavaleiro não simplesmente aparece e faz o que quer. Ele recebe permissão dentro dos limites estabelecidos de Deus. Isso aqui nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar fora do controle, Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da nossa vida. 4 semanas. Você tem ouvido repetidamente eu falar: Deus não perdeu o controle, sim ou não? Amém ou não amém? Você tem ouvido, talvez você tenha pensado assim, pô, pastor tá repetindo muito isso, mas é para que você entenda. Talvez você tenha escutado excessivamente, Deus não perdeu o controle e você ainda não conseguiu habilitar o seu coração, habilitar a sua mente para ter a certeza de que Deus realmente não perdeu o controle do cenário que você está vivendo. Deus, ele é soberano. E essa verdade precisa entrar no nosso coração. Existem momentos que olhamos para o mundo e a gente vai pensar: quem é que está governando isso tudo? E a resposta continua sendo e precisa continuar sendo, a partir da nossa vida: Deus continua governando. Ele continua no trono.
Ele continua sendo o Senhor. Você diz um amém por isso? Ele continua sustentando todas as coisas. A morte não surpreende Deus. Para nós, a morte muitas vezes chega como surpresa. Uma ligação, uma notícia, um diagnóstico, um acidente, uma despedida. E a gente fica sem entender. Mas Deus, ele nunca é surpreendido. Antes de qualquer coisa acontecer na terra, Deus, ele já conhece. O teu Deus, ele já conhece. Isso não significa que compreendemos todos os seus caminhos, que a gente vai entender tudo o que está acontecendo. Mas significa que a gente pode confiar naquele que conhece o caminho inteiro, amém? Quando a nossa visão, deixa eu falar isso aqui para você, quando a nossa visão termina diante do túmulo, a soberania de Deus continua além dele. Não enxergamos o fim. Nós enxergamos onde a gente enterra, mas Deus enxerga a eternidade. Nós vemos a despedida e Deus vê aquilo que está além da nossa compreensão. C.S. Lewis escreveu sobre a esperança diante da morte. Lembrando que a realidade definitiva do cristão não está limitada à vida presente. Nós não estamos limitados a esse corpo. Nós não estamos limitados a essa vida. Essa é a diferença entre quem conhece a Cristo e quem não conhece. Nós não fingimos que a morte não existe. Nós simplesmente sabemos que ela não é o capítulo final. Você pode dizer um amém por isso? A morte não é o capítulo final da nossa vida. E reconhecer a soberania de Deus não significa que a gente nunca vai chorar na despedida. Lembra Jesus chorando no túmulo de Lázaro? Alguém lembra disso? Reconhecer a soberania de Deus não significa que a gente nunca vai sentir saudade. Significa que mesmo chorando, a gente continua confiando que Deus está. Mesmo sem entender, a gente continua adorando. Mesmo atravessando o vale, a gente continua caminhando. E talvez você esteja vivendo essa situação que parece completamente fora do teu controle. Talvez na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Talvez a ansiedade pelo seu futuro, pela sua saúde, pela sua vida financeira. E hoje Deus está nos dizendo, você não precisa controlar aquilo que está nas mãos dele. Você não precisa entrar em desespero por não controlar aquilo que Deus já está controlando. Deus está no controle de todas as coisas, amém ou amém? Eu repito, Deus está no controle de todas as coisas. E o que é que basta, pastor? Basta você colocar a tua confiança sobre ele. Entender que Cristo reina. E logo a morte não terá a palavra final sobre a minha vida e sobre a tua vida. Segundo ponto. Entenda o chamado ao arrependimento. Vamos lá comigo. Entenda o chamado ao arrependimento. Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O quarto selo, ele não deve apenas nos assustar, porque é uma visão tenebrosa. Né? Imagina, um cavalo e o cavaleiro e o inferno seguindo. É tenebroso, não é? E essa visão não deve apenas nos assustar. Essa visão ela precisa nos despertar. Precisa despertar nossa mente. Porque quando a Bíblia nos mostra a realidade desse juízo, Deus está dizendo, volte para mim. Escuta isso aqui, volta para mim. A morte é uma realidade, o pecado é uma realidade,
O juízo é uma realidade, mas a misericórdia de Deus também é uma realidade sobre nós. E enquanto existe vida, existe oportunidade de arrependimento. E essa aqui é a verdade, é a mensagem mais poderosa do Evangelho. Deus nos mostra o juízo porque não deseja a destruição do homem. Ele mostra o juízo porque ele deseja um homem reconciliado com ele. Você pode dizer um amém por isso aí? É pesado. O arrependimento ele não é simplesmente sentir culpa. Arrependimento não é só você dormir com a tua cabeça pesada no teu travesseiro durante a noite. Arrependimento é mudar a direção. Arrependimento é retornar a esse altar. É voltar à presença. E saiba disso aqui, essa palavra, ela está escrita, não é para quem está lá fora, não. Essa palavra, ela está escrita para quem está aqui dentro. É para quem tem interesse em ler a Bíblia. E muitas vezes a gente precisa ser chamado a essa responsabilidade, a esse caminho de voltar à presença mesmo estando em casa. E reconhecer isso, é reconhecer que sem Cristo não existe salvação. Não existe nada que eu seja capaz de produzir que vai me trazer salvação através daquilo que eu faço. Mas agora, reconhecer que eu preciso me arrepender diante de Deus, isso é fruto que produz salvação dele. Paulo ele foi muito claro dizendo assim, ó, o salário do pecado, todo mundo sabe disso, vai, você que é crente. Qual é o salário do pecado? Qual é? Hã? Todo mundo sabe. E a gente percebe que o pecado ele promete liberdade, mas o que ele entrega é escravidão. Pecado promete prazer, mas entrega culpa. Escuta isso. Promete vida, mas entrega morte. E o mundo que vivemos tenta normalizar aquilo que Deus chamou de pecado. Mas a igreja não pode se adaptar à palavra para ficar confortável diante da cultura. Nossa missão é anunciar a verdade com amor, amém? Mas é anunciar a verdade. Existe morte espiritual acontecendo ao nosso redor. E a igreja precisa voltar a anunciar: arrependa-se. Arrependa-se. Não como condenação, mas como convite. Volta para casa. Volta para o Pai, volta para Cristo. Escuta isso aqui: o arrependimento não é Deus fechando a porta para o pecador, é Deus mostrando o caminho de volta antes que seja tarde. Que mensagem poderosa é essa? Ainda existe tempo, Deus ainda manifesta a sua misericórdia, ainda existe graça, ainda existe cruz. E aí vem Charles Spurgeon e diz assim, ó, arrependimento é descobrir que você está no caminho errado e voltar para Deus. É simples, mas é profundo. Porque não basta reconhecer que estamos errados, a gente precisa voltar. Precisamos voltar. Talvez existam áreas na nossa vida que precisam de arrependimento. É com você que eu estou falando. Fala assim, sou eu, sou eu. Eu falo, sou eu. Precisamos de arrependimento. Talvez nos relacionamentos, nas palavras, nos comportamentos, nos pecadinhos escondidos, na falta de perdão, no orgulho, na ganância, na falta de amor. A mensagem do quarto selo é: volte enquanto é tempo. Não é de morte, é volte. Igreja, isso não é o tempo de brincar de ser cristão. Eu repito, não é o tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de viver dividido. Não é tempo de negociar com o pecado. É tempo de voltar ao altar. E você diz um amém por isso. É tempo de rasgar o coração. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de dizer, Senhor, eu quero viver contigo.
Jesus não veio apenas para melhorar a nossa vida, ele veio para nos salvar da morte. E quando um homem encara Cristo, a morte espiritual perde o seu domínio. Quando o homem encara Cristo, a morte espiritual perde. Isso me leva ao terceiro ponto. Repete comigo. Coloque sua esperança em Deus. Você pode falar isso mais forte. Coloque a sua esperança em Deus. Romanos 8, 24 diz assim, ó. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem é que espera por aquilo que está vendo? O mundo precisa de esperança. E não uma esperança baseada em circunstâncias. Não uma esperança baseada nas notícias, no governo. Precisamos da esperança que vem de Deus. Porque Paulo diz algo extraordinário. Ele fala assim, ó. Esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Porque esperança bíblica não significa desejar que algo aconteça. Significa confiar que Deus cumprirá aquilo que ele nos prometeu. Sacode teu irmão assim, ó, Deus vai cumprir. Vai, sacode ele aí, vai, fala com ele aí. Deus vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Isso, fala assim, pô, o negócio de catucar os outros é chato, pastor. É, mas catuca aí. Estamos em família. Mesmo que ainda não vejamos, mesmo que a gente não consiga enxergar esse cenário, Deus ele vai cumprir. E é por isso que Abraão continuou esperando. É por isso que José continuou acreditando. É por isso que Jó conseguiu declarar: eu sei que o meu Redentor vive e reina para sempre. A esperança cristã olha para aquilo que ainda não aconteceu como uma realidade garantida pela promessa de Deus. E a morte tenta roubar essa esperança. Cavaleiro Amarelo representa essa morte. E uma das armas mais poderosas da morte é fazer o homem acreditar que não existe futuro. Já reparou quando a gente está diante do enterro? A gente fala o quê? Acabou. Não tem mais jeito. Para a morte não tem mais jeito. Não existe saída agora. Perdeu-se a vida. Enquanto o mundo declara isso, vem o evangelho e responde assim, ó, ainda há esperança, porque Jesus entrou no túmulo e Jesus saiu dele. A morte tentou segurá-lo, mas não conseguiu. E junto com a sua ressurreição, nós ressuscitamos com ele. A morte tentou segurá-lo, mas não conseguiu. A pedra foi removida e o túmulo ficou vazio e está vazio até hoje. Jesus ele não apenas venceu a morte, ele garantiu a nossa esperança. Deixa eu falar uma coisa para você. A esperança cristã não depende do que os nossos olhos enxergam, mas daquilo que Deus prometeu para você. Se eu olhar apenas para o mundo, eu posso desanimar. Se eu olhar apenas para as notícias, eu posso perder a esperança. Mas quando eu olho para Cristo, eu volto a acreditar em tudo aquilo que ele já declarou sobre a minha vida. Escuta isso aqui, ó. O Correia Timbum diz assim, ó. Sobrevivente dos horrores da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele ensinava assim, ó, uma verdade poderosa sobre a esperança. Ele fala assim, ó, nunca devemos olhar para as circunstâncias maiores do que olhamos para Deus. Nunca devemos olhar para as circunstâncias maiores do que olhamos para Deus. E essa aqui precisa ser a nossa postura. A gente não vai negar a realidade do que estamos vivendo, mas a gente não pode permitir que a realidade seja muito maior e supere a nossa fé em Cristo. Existem pessoas que perderam a esperança em sua casa. Pais que desistiram dos seus filhos, casais que desistiram do casamento, pessoas que desistiram do ministério, gente que desistiu de si mesmo.
Você sabia disso? Existe gente que desistiu de si mesmo. E aí vem Deus e nos diz: não termine a história antes de Deus terminar. Não termine a história antes dele dar a palavra final. Enquanto houver vida, existe propósito. Enquanto houver Cristo, existe esperança. Talvez você tenha chegado dizendo aqui assim, ó, eu vou, mas sinceramente eu não consigo mais. E Deus está dizendo, filho, eu ainda estou contigo, eu estou com você. E talvez você esteja dizendo, mas não há saída para o que eu estou vivendo. E Deus continua respondendo, eu sou o caminho, eu não tenho força. Aí ele fala assim, ó, a minha graça te basta. Você pode dizer, não acabou, e ele responde, eu faço nova todas as coisas, porque a nossa esperança não está em nós, a nossa esperança está nele. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus ele nunca perdeu e nunca perderá uma sequer batalha. Nunca perdeu. Quarto e último ponto da nossa noite. Repete comigo assim, fortaleça sua fé em Jesus. 1 João 5,4 diz assim, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Chegamos ao último ponto do último capítulo dessa série. E talvez esse seja o mais importante. Diante da morte, fortaleça a sua fé. Não enfraqueça. Não abandone. Não retroceda. Não desista. A Bíblia ela não diz que a gente não vai enfrentar problemas, mas diz que quem tem fé vence o mundo. Nossa fé não significa que a gente nunca vai chorar. Significa que quando a gente chora, a gente continua acreditando. Nossa fé não significa que a gente nunca vai enfrentar perdas, porque a gente vai enfrentar, serão inevitáveis. Mas significa que quando a gente perde, a gente continua segurando na mão de Cristo. A nossa fé, ela não elimina o vale, mas ela nos faz atravessar o vale. Enquanto o mundo propaga a cultura da morte, a sociedade muitas vezes glorifica aquilo que destrói, a violência, o ódio, os vícios, o desespero, a falta de propósito. A igreja precisa responder com a cultura viva. Hoje o mundo espalha a morte. Nós anunciamos a vida eterna com Cristo Jesus. Onde o mundo anuncia desesperança, nós anunciamos esperança. Onde existe violência, nós pregamos reconciliação. Onde existe ódio, nós pregamos amor. Onde existe pecado, nós anunciamos graça. Onde existe morte, nós anunciamos ressurreição. Vou falar uma coisa para você aqui, a cultura da morte pode cercar a igreja, mas nunca poderá vencer uma igreja que continua de pé pela fé que tem em Cristo Jesus. A igreja não existe para fugir do mundo, ela existe para ser luz dentro dele. Martinho Lutero declara assim, ó, a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, é isso. Não é uma fé tímida, não é uma fé baseada apenas enquanto tudo está bem. É uma fé que permanece quando tudo desaba, quando tudo está errado. E a minha palavra de incentivo para você hoje é que você creia, que você declare, que você profetize. João olha para o futuro e vê algo glorioso. Ele fala assim: ó, então vi um novo céu e eu vi uma nova terra. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos e viveremos eternamente nesse mundo vivida com Ele, e não marcado por essa morte. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra, haverá uma nova realidade. E o propósito de Deus, meu irmão, escuta aqui, o propósito de Deus está conosco. O propósito de Deus está conosco.
A sua mão onipotente está conosco. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais noite. Então, igreja, vá para essa semana sabendo que a palavra do Senhor para você é: não desista. Se a morte está ao seu redor, pregue vida. Se o mundo está desesperado, escuta isso aqui, prega a esperança. Se a sociedade está perdida, sabe o que você tem que fazer? Mostra o caminho. Se a sociedade vive uma mentira, mostra a verdade. Se a circunstância da morte assola quem está ao teu derredor, mostra a vida. Levanta os teus altares. Se os jovens estão sendo atraídos pela morte, mostra a eles que existe vida em Cristo. Isso é o chamado para a igreja dessa semana. Nós não carregamos uma mensagem de sepultamento, nós carregamos uma mensagem de ressurreição. Nós não carregamos o inferno, nós carregamos a esperança do céu. Nós não carregamos a morte, nós carregamos Jesus. Nós carregamos Jesus. Nós carregamos Jesus. Coloque em pé no teu lugar. E eu já vou encerrando. Quarto selo nos leva a contemplar uma das realidades mais difíceis da existência humana: a morte. O cavalo amarelo, cavaleiro chamado morte. O Hades, seguido de pé. Espada, fome, peste, feras. Um cenário de devastação, mas existe uma verdade que a gente não pode esquecer: o Cordeiro continua no controle. O quarto cavaleiro não é vencedor. A morte não é a vencedora. O inferno não é o vencedor. O pecado não é vencedor. Jesus! Jesus é o vencedor. Houve um dia em que a própria morte recebeu Jesus. Colocaram o corpo dele dentro de um túmulo, selaram a pedra, colocaram guardas. Mas ao terceiro dia, você vibra comigo por isso? Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. A morte tentou segurá-lo, mas não conseguiu. O túmulo tentou escondê-lo, mas não conseguiu. Escuta aqui, o inferno achou que tinha vencido, mas não venceu. Porque Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. É por isso que Paulo declara assim, ó: onde está, ó morte, ó a tua vitória? A morte nos separa e pode nos separar temporariamente, mas não pode nos separar eternamente aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a nossa esperança não termina no cemitério, a nossa esperança continua além do túmulo. E um dia a última lágrima será enxugada. Você crê nisso? Irmão, isso aqui é para quem tem fé. A última dor desaparecerá. A última doença acabará. A última despedida acontecerá. Então ouviremos a voz daquele grande vencedor que venceu a morte. Apocalipse 21, versículo 4, declara assim, ó: ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. E é isso que nos espera, nos aguarda. O cavalo amarelo, ele pode representar a morte, mas o evangelho que vivemos e caminhamos, decidimos caminhar, representa a vida e vida com ele. A história pode passar por sofrimento, mas termina diante do trono. E diante do trono está o Cordeiro, aquele que abriu os selos, aquele que morreu, que ressuscitou, aquele que venceu, e aquele que deixou uma promessa maravilhosa para mim e para você. Ele fala assim: estou indo preparar morada. Estou indo e eu voltarei. E Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja.
O vitorioso final será Jesus Cristo vindo e nos encontrando com Ele na nuvem. Deixa eu falar uma coisa para você. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Você pode cantar isso? Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Então temos uma mensagem de desespero para a nossa noite. Temos uma mensagem de esperança. Feche os teus olhos. Talvez o que você tenha vivido durante a sua semana, durante o seu dia hoje de agitação, tenha sido esse cenário de desesperança. Deus ele nos convida nessa noite para reativarmos a nossa fé em Cristo, a vivermos a sua soberania, o seu governo, a nos arrepender, para voltar por onde a gente tem que voltar, reconciliar a presença do Pai. Esse é o chamado, esse mostrar a justiça é mostrar misericórdia. Que profundo. Revelar o fim manifeste a sua grande misericórdia. Pai, nos leva a esse lugar. Nos leva a esse lugar, Senhor. Esse lugar de esperança em Ti, de reconciliação. A esse lugar de encontrar em Ti, Senhor, a certeza para o nosso desespero, às vezes. A paciência para a nossa instabilidade emocional. Nos leva para esse lugar, Jesus. Nos leva a experimentar dessa graça misericordiosa. Nos leva a viver aquilo que o Senhor tem declarado sobre a nossa vida, Pai. Nós leva os teus filhos, Senhor, debaixo da tua graça essa semana. Eles venham viver e ter a oportunidade de experimentar dessas experiências, de profetizar a esperança. No cenário de morte, que os teus filhos recebam e declarem essa palavra de vida. Cenário de desespero, que seja declarada uma palavra de esperança. Pai, leva-nos a esse lugar da certeza, da certeza, da certeza de que o Senhor está nos guardando, de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está nos preparando para a novidade que o Senhor tem preparado para nós. Nós declaramos a nossa gratidão a Ti por essa palavra, pelos louvores entoados, por recebermos a dádiva de nos encontrarmos aqui e cultuarmos a Ti como igreja reunida. Leva os Teus filhos debaixo da Tua paz. Em nome de Jesus. Se diz um amém. Da sua mão se pode receber, agora com o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo, guarde os vossos corações e mentes, hoje para todos sempre. Deus te abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça. Eu tinha gostado mais dessa aí. Eu tinha gostado mais dessa aí. Vai pensar muito.
Você sabe que você gostou dessa aí, você conhece. Essa é a dúvida.